A Júlia disse que está entrando. 22 de maio de 2020, sexta-feira de manhã, são 10 horas e 30 minutos. Terceira parte da aula sobre princípios constitucionais tributários. Tá? Deixa eu demitir aqui. Gente, agora nós vamos falar sobre o princípio da anterioridade tributária. Tá? Presta bastante atenção, gente. O princípio da anterioridade tributária, na verdade, ele impõe, vou colocar para vocês aqui, ó, ele impõe um período de vacatio legis, quando da instituição ou da majoração dos tributos. Vamos lá, o que é vacatio legis? São aqueles 45 dias, né? Ai, como que fala aquela palavra? Para quando institui uma lei, daí tem 45 dias até ela entrar em vigor. Esqueci o nome da palavra. Não, é assim, a vacatio legis, tá? É um período de tempo entre a data da publicação da lei e a entrada em vigor da lei. Então, veja só, uma lei, quando é publicada, nem sempre ela entra em vigor na data da sua publicação. Muitas vezes, uma lei ela é publicada e ela vai entrar em vigor um período de tempo após a sua publicação. Então, esse período de tempo entre a publicação da lei e a entrada em vigor da lei é o que nós chamamos de vacatio legis. Geralmente, o período de vacatio legis é de 45 dias, como a Mirelle disse, né? Não aparece, quando eu coloco, não aparece o nome aqui no seu vídeo. Então, geralmente, o período de vacatio legis é de 45 dias. Mas existem leis que entram em vigor na data da sua publicação. E existem leis que entram em vigor um ano após a data de sua publicação. Ok? Como foi o caso aí do Código Penal, do Código Civil, do Código de Processo Civil. Se não me engano, o período de vacatio legis foi de 1 ou de 2 anos, né? Teve um período de vacatio legis muito longo. Por quê? Para todo mundo se adaptar à nova lei. Então, veja só, o princípio da anterioridade tributária, ele impõe um período de vacatio legis para a entrada em vigor das leis que instituam ou aumentam o tributo. Esse princípio se aplica à lei que reduz o tributo? O que vocês acham? Se uma lei reduzir a carga tributária, vai ter que ter período de vacatio legis ou pode entrar em vigor na data da publicação? Na data da publicação também. Por quê? Não vai prejudicar ninguém, não vai dar muita... Exatamente, Natália. Esse é um princípio que ele está aí para proteger o contribuinte do aumento da carga tributária. Ok? Agora, se o poder público reduzir a carga tributária, o contribuinte não precisa de proteção, né? Já pode estar em vigor na hora, ok? Um exemplo, gente, é exatamente esse. Por exemplo, vou dizer para vocês. Se esse projeto de lei que o Dória enviou à Câmara, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, visando o aumento da alíquota do ITCMD, se ele for aprovado, se esse projeto de lei for aprovado e se tornar lei, ele vai ter um período de vacatio legis, tudo bem? O que vai acontecer nesse período de vacatio legis? Nós vamos ter inúmeras doações. Vai chover doação. Por quê? Pessoas vão doar em vida
para fugir. Porque, veja bem, quando aumentar a alíquota de 4 para 8, se aumentar de 4 para 8, essa alíquota não vai poder entrar em vigor na data de publicação. Ela vai ter que ter um período de vacatio legis que é imposto pelo princípio da anterioridade. Então, dentro desse período de vacatio legis, muitas pessoas vão fazer doações para evitar a incidência de 8%. Só um segundinho, por favor. O que foi? Dá um oi para tu. Dá um beijo. Falou, oi, turma. Oi, turma. Entenderam, gente? Entenderam ou não? Então, vejam só. Hoje, a alíquota do TCMD é 4%. Pô, tem um projeto de lei que aumenta para 8%. Eu já fico esperto. Agora, se a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovar essa lei que aumenta de 4 para 8, o princípio da alteridade vai impor um período de vacatio legis. Nesse período de vacatio legis, eu posso fazer doações e vou pagar 4, não vou pagar 8. Então, vai chover doação de pessoas idosas que vão doar para os filhos e para pagar 4% agora, para evitar que eles paguem 8% quando eles falecerem. Entendeu? Tudo bem, gente? Entenderam isso? Tá. Agora, presta atenção. Isso aqui é dificinho, tá? Não é difícil coisa nenhuma, mas vocês têm que raciocinar. Existem 3 formas de manifestação do princípio da anterioridade. Ok? Existe a anterioridade simples, existe a noventena e existe a complexa. Presta atenção, gente. Eu tenho anterioridade simples, eu tenho anterioridade complexa e eu tenho a noventena. Gente, o que é a noventena? Ó, leva em consideração o dia da publicação da lei, pois exige-se um período de vacatio legis de 90 dias. Então, vejam só. Gente, presta atenção, ó. O princípio da anterioridade, ele se manifesta de 3 formas distintas. Pela noventena, pela anterioridade simples e pela anterioridade complexa. Ok? Pelo princípio da noventena, eu vou levar em consideração os dias. Então, a lei é publicada num dia e ela só vai poder entrar em vigor 90 dias após a sua publicação. Estão entendendo? Aqui, eu levo em consideração o ano que a lei foi publicada. O que vocês acham? Não, eu levo em consideração um dia. Publicou hoje, 90 dias entra em vigor. Não pode entrar em vigor antes de 90 dias. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Anterioridade simples. Leva em consideração o ano em que a lei foi publicada. Ou seja, ela só pode entrar em vigor no ano atual se publicada no ano anterior. Ou seja, essa lei do TCMD, que é um exemplo, se publicar em 2020, quando é que ela vai poder entrar em vigor? Quando? Somente em 2021.
Vocês vejam que o nome, né, o próprio nome, né, anterioridade, o princípio da anterioridade, ele dá a pressupor que é o ano, né? Porque ele está falando aqui, ó, princípio da anterioridade. Publica no ano e entra em vigor no ano seguinte. Ou, para entrar em vigor no ano atual, a lei tem que ser publicada no ano anterior. Entenderam? Professor? Oi. Então, mas aí, se, por exemplo, fazer um exemplo que a lei fosse publicada hoje, a data de hoje, dia 22 de maio de 2020. Quando que vai poder... E daí ele entraria em vigor no primeiro dia de 2021 ou só a partir do dia 22 de maio de 2021? Não é um... Veja bem, na anterioridade simples, eu não imponho um período de vacatio legis de 1 ano. Não é isso que se trata. Eu digo o seguinte, o período de vacatio legis é o seguinte, é da data da publicação da lei até o primeiro dia do ano seguinte. Então, se publicar hoje, 22 de maio, a lei pode entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. Se publicar no dia 20 de setembro de 2020, ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. Entendeu, Renato? Entendi, professor. Obrigada. Entenderam, gente? Sim. Veja que são regras completamente diferentes, hein? Na noventena, exige-se um período de vacatio legis de 90 dias. Na anterioridade simples, exige-se que a lei seja publicada em 1 ano e só possa entrar em vigor no ano seguinte. No primeiro dia do ano seguinte. Pois não, Natália? Fui eu, Luísa. Essa questão da entrada em vigência, ela vem normalmente expressa em lei? Por exemplo, vai entrar no dia, sei lá, 15 de janeiro, 2 de fevereiro? A lei, geralmente, no seu último artigo, ela diz quando é que ela vai entrar em vigor. Então, geralmente, a lei fala, no último artigo da lei, geralmente fala, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou então, essa lei entra em vigor 45 dias após sua publicação. Essa lei entra em vigor 1 ano após sua publicação. O que está acontecendo aqui é que a Constituição está dizendo que se uma lei aumentar a carga tributária ou instituir um tributo novo, ela vai ter que obedecer a essas vacatio legis mínimas. Não é que a lei vai ter obrigatoriamente que entrar em vigor dia 1º de janeiro. É que se ela entrar em vigor antes do dia 1º de janeiro, ela vai ser inconstitucional. Todos os efeitos produzidos antes do 1º de janeiro são inconstitucionais. Estão entendendo? Entendi. Vou dar um exemplo para você, Luísa, para ficar claro para você. Vocês lembram da CPMF? Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. É uma contribuição para financiar a Seguridade Social. Então, ela é submetida à noventena. A CPMF ela tinha tempo para acabar, tá certo? Alguns dias antes, ou 1 ou 2 dias antes dela ser extinta, foi publicada uma lei que prorrogou ela por mais 1 ano. Pergunto para você, essa nova lei tem que obedecer a noventena ou não? Entenderam qual que é a minha questão? Vamos criar um exemplo hipotético. A lei da CPMF fala que ela vai ser extinta dia 22 de maio. Aí, no dia 21 de maio, é publicada uma lei dizendo que a CPMF fica prorrogada por mais 1 ano. Essa lei que prorroga a CPMF deve obedecer a noventena ou não? O que vocês acham? Acho que não. Mas não é uma nova lei? Mas ela já estava funcionando do mesmo jeito. Não. Só foi prorrogada. Mas existe isso? Direito é partida de futebol, né? Que tem prorrogação, não é? Porque não cobrou o escanteio, o jogador ficou caindo no chão. Veja, eu acho que é difícil essa tese, tá? Por quê? Porque o que ocorreu aí foi o seguinte: a lei
dizia que a CPMS tinha extinto dia 22 de setembro. Essa lei que prorroga, apesar de usar o nome prorrogar, ela criou um novo tributo, que não estava previsto na lei anterior. Tá? Nesse caso, gente, muitas pessoas entraram com ações e ganharam. Só que o Supremo Tribunal Federal foi lá e falou que não. Falou que o direito no Brasil é como um partido de futebol, sim. Então pode prorrogar e não submete a noventena. Tá legal? Professor, Oi. antes do senhor mudar de slide, se for mudar, tá escrito publicação na noventena. Tá. Publicada? Onde que tá? Ah. É publicação. Publicação, é publicação. Né? Tudo bem? Então, professor, pois não, mano. no não se submete aí na tabela, tá empréstimo compulsório, guerra ou calamidade, com extraordinária? O que é isso? Competência extraordinária. Ah, perdão. Não, perdão eu, né? Porque abreviei sem você. Mas presta atenção. Mas não olha para isso aqui não, tá? Não olha para esse quadro de tributo, não. Vamos entender primeiro as 3 formas de manifestação do princípio da anterioridade, depois a gente olha para esse quadro, tá? Gente, presta atenção então. Pela anterioridade simples, uma lei só pode entrar em vigor no ano seguinte à da sua publicação. Pela noventena, eu não levo em consideração o ano em que a lei é publicada, eu levo em consideração o dia, porque ela só pode entrar em vigor 90 dias após ser publicada. Entenderam essas 2 regras? A Mirelle fez uma cara assim, meio que... Entendeu, Mirelle? Entendi, professor. Uma de 90 dias e a outra no outro ano. Uma leva em consideração o dia em que a lei foi publicada e exige um período de vacatio legis de 90 dias. A outra leva em consideração o ano em que a lei é publicada e diz que a lei só pode entrar em vigor no ano seguinte. Fechou? Agora, vou fazer uma pergunta para vocês, hein? Qual dessas 2 regras protege melhor o contribuinte? A noventena ou a anterioridade simples? Pensem para responder. Eu acho Eu que acho que depende da é data. noventena. Também acho noventena. Professor, Por favor. Oi. desculpa, pode continuar, espera. Não, pode falar. Eu pedi um café. Não, é que eu ia falar, responder. Eu acho que é a noventena, porque a gente já tem um prazo estipulado, 90 dias. Então, a gente sabe quando vai entrar em vigor. Porém, a anterior... O quê? Continua. A anterioridade simples, ela é no ano seguinte. Só que pode ser que tenha uma lei que seja feita dia 25 de dezembro, por exemplo. Ela não vai ter um prazo para a gente poder... Se ela for publicada dia 25 de dezembro, pela anterioridade simples, ela pode entrar em vigor no dia 1º de janeiro, 6 dias depois. Aliás, eu diria a vocês que se ela for publicada no dia 31 de dezembro, ela pode entrar em vigor no dia seguinte. Mas, por outro lado, se ela for publicada hoje, 22 de maio, ela só vai poder entrar em vigor junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só daqui a 7 meses. Então, qual protege mais? Depende. Por isso eu digo, depende da data. Isso! Então, veja bem. Para eu saber qual das 2 regras mais protege o contribuinte, vai depender de eu saber a data em que a lei foi publicada. Por quê? Porque se a lei for publicada faltando menos de 90 dias para terminar o ano, a noventena protege mais, porque vai impor o prazo de 90 dias. Agora, se a lei for publicada faltando mais de 90 dias para terminar o ano, a anterioridade simples protege mais. Entenderam? Sim. Vocês ouviram a minha filha me chamando aí? Não. Oi? Tá bom. Eu queria saber só, porque ela...
Entenderam, Usar o gente? apelido? Papai, papai. Então, olha só um segundinho. Acabou a sua aula, Rafa? Já acabou a sua aula? Sua aula já acabou? Então, olha só, gente. Renato, presta atenção. Estou prestando, pode ficar. A rigor, eu não posso dizer que a anterioridade simples protege mais do que a noventena e vice-versa. Por quê? Porque eu dependo de saber quando é que a lei foi publicada. Se a lei que institui ou majora o tributo foi publicada faltando mais de 90 dias para terminar o ano, eu diria que a anterioridade simples protege mais o contribuinte. Porque aí vai ter que esperar mais do que 90 dias. Porque vai ter que esperar virar o ano. E faltam mais de 90 dias para virar o ano. Agora, se a lei foi publicada faltando menos de 90 dias para terminar o ano, aí eu vou dizer que a noventena protege mais. Por quê? Porque apesar da lei ser publicada dia 25 de dezembro, apesar da lei ter sido publicada dia 31 de dezembro, ela vai ter que aguardar 90 dias para entrar em vigor. Não pode entrar em vigor no dia seguinte ou depois de 6 dias, como é previsto pela anterioridade simples. Entendeu? Entendi, professor. Alguma dúvida aí, gente? Não. Então, olha só. Antigamente, não existia anterioridade complexa. Existia somente anterioridade simples. Ok? E a noventena. Qual foi o dia que se tornou o Dia Nacional de publicar lei para aumentar a carga tributária? Final de dezembro. Todo final de dezembro majorava-se a carga tributária. Por quê? Porque sabia-se que essa nova lei podia entrar em vigor dia 1º de janeiro. Então, vocês sabem que o Poder Legislativo, né, ele sai de férias em dezembro. Né? Final de dezembro sai de férias. Então, antes de sair de férias, o que eles faziam? Publicavam uma lei aumentando a carga tributária. Eles aprovavam uma lei, aumentava a carga tributária lá pelo dia 20. Dia 24, 25, 26, 27, o presidente da República publicava a lei, ela entrava em vigor dia 1º de janeiro. Tudo bem? Aí o que aconteceu? Veio uma emenda à Constituição e criou uma anterioridade complexa. O que diz a anterioridade complexa? Ó, aplica-se a noventena ou a anterioridade simples. Sempre aquela que for mais benéfica ao contribuinte. Entenderam? Então, olha só. Para os tributos sujeitos à anterioridade complexa, se a lei que instituiu, majorou o tributo for publicada faltando menos de 90 dias para terminar o ano, ela não vai poder entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte, porque ela vai ter que obedecer o período de vacatio legis de 90 dias. Estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Então, Sim. Então, presta atenção, ó. Existem tributos que não se submetem, né, à anterioridade tributária. Nós já vamos ver eles. Veja bem, aqui não se trata de mitigação, hein? Aqui se trata de exceção. São tributos que não se submetem ao princípio da anterioridade, seja ela qual for. Existem tributos que se submetem à noventena, ou seja, só podem entrar em vigor 90 dias após a data da sua publicação. Existem tributos que submetem à anterioridade simples, ou seja, podem entrar em vigor no primeiro dia do ano seguinte àquele em que a lei foi publicada, não importando o dia em que a lei foi publicada. E a grande maioria dos tributos se submete à anterioridade complexa, ou seja, se a lei que o institui ou majora foi publicada faltando
mais de 90 dias para terminar o ano, podem entrar em vigor no primeiro dia do ano seguinte. Mas, por outro lado, se a lei for publicada faltando menos de 90 dias para terminar o ano, pelo menos o período de vacatio legis de 90 dias, essa lei vai ter que respeitar para entrar em vigor. Entenderam? Olha, isso não é simples, hein? Eu ensino isso há uns 15 anos. Então, eu repito essas palavras, eu achei jeitinho fácil de falar para vocês. Só que eu duvido que vocês repitam do jeito que eu falo agora rapidamente. Por quê? É a primeira vez que vocês estão vendo isso. Vocês têm que estudar, vocês têm que ler o resuminho, assistir a aula de novo, ler um livro para vocês fixarem isso na cabeça de vocês. Não pode ser que na hora da prova dê grosop. Tudo bem? Fala, Mirelle. Não, eu não entendi o que o senhor falou na hora da prova de... A prova pode dar grosop. Você não conhece a gíria? Grosop? Não. A grosop é da tilt. Você não conhece tilt também, né? Não, tilt eu conheço. É dar ruim. Da grosop é dar ruim. Dá ruim, isso, dá ruim. É que tinha aquelas máquinas então, de fliperama que você batia e dava tilt. Fala aí. No Pode caso do imposto de importação, esses impostos Então, que estão lá em cima, importação, exportação, IOF. Já vou falar para vocês. Já vou falar. Então, nesses eu não entendi, mas no caso do imposto do empréstimo compulsório, no caso de guerra, e na competência extraordinária, no caso de guerra, faz sentido, porque se de repente, numa iminência de guerra, não dá para esperar, né? Precisar fazer um imposto rapidamente, não pode ficar esperando 90 dias. Tem que ser imediatamente. Exatamente. Então, É isso? Isso. Exatamente. Eu queria saber primeiro se todo mundo entendeu as 3 regras. Na verdade, são 2 regras. Porque a terceira regra é a conjunção das 2 primeiras, aplicando-se uma ou outra sempre que for mais benéfico ao contribuinte. Entenderam? Sim. Renato? E se não for aplicada, mas benéfica? Tem algum... É inconstitucional. É inconstitucional, né? Entendeu? Professor, eu entendi mais ou menos. A parte, mas daí fica na própria lei, então, especificado qual será? Se vai ser a noventena ou a anterioridade simples? Não, veja bem. A Constituição é que diz a qual anterioridade o tributo submete. Então, a Constituição fala: alguns tributos não se submetem à anterioridade. Outros se submetem à noventena. Outros se submetem à simples. E outros submetem à complexa. É a Constituição que diz. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo para você, Renata. O ITCMD se submete à anterioridade complexa. Tudo bem? Entendeu? Entendi, professor. Vamos supor que a lei que aumentou o ITCMD de 4% para 8% seja publicada dia 31 de dezembro de 2020. E vamos supor que essa lei diga que ela entra em vigor dia 1º de janeiro. O que vocês acham disso? Que tá ruim, né? Ela não pode, é inconstitucional, tudo bem? Então, se ela foi publicada dia 31 de dezembro, ela vai ter que esperar 90 dias para entrar em vigor. Então, dentro desse prazo de 90 dias, é um vacatio legis obrigatório feito pela Constituição. Se a lei não respeitou aquilo, ela é inconstitucional nesse aspecto. Aí o que vai acontecer? Você pode fazer doações durante esse período e entrar com uma ação pedindo para declarar a inconstitucionalidade por ofensa à anterioridade. Dizendo, só pode entrar em vigor daqui a 90 dias. Que é o que eu acho que pode acabar acontecendo. Eu acho que se essa lei for aprovada, ela vai ser aprovada mais no final do ano. E aí, vai ter que ter um período de vacatio legis, entendeu? E nesse período de vacatio legis, muitas pessoas vão correr para fazer doações. Entenderam, gente? Sim ou não? Alguma dúvida aí? Sim.
Agora vamos lá. Quais são os impostos que não se submetem à anterioridade? Imposto de importação, imposto de exportação e IOF. Por que esses 3 impostos não submetem à anterioridade? Tendo em vista a sua função extrafiscal. O empréstimo compulsório motivado por guerra ou calamidade pública também não submete. Só que daí não é por causa da extrafiscalidade, daí é por causa da fiscalidade emergencial. Porque, veja bem, se for declarado guerra agora, em maio, não dá para esperar o ano que vem para entrar em vigor o tributo. Pô, tem que entrar em vigor agora, porque eu preciso de dinheiro agora. A guerra não pode esperar. Mesma coisa para o uso da competência extraordinária da União em caso de guerra. Então, vocês vejam que 3 impostos não se submetem ao princípio da anterioridade em função da sua extrafiscalidade. E 3 não se submetem em função da sua fiscalidade emergencial. Entenderam? Agora, existem tributos que submetem à noventena. IPI, contribuições para financiamento da Seguridade Social, CID combustíveis e ICMS combustíveis. Por que é assim? Não sei, gente. A Constituição que estabeleceu isso. Agora, existem tributos que submetem a autoridade simples. Imposto de renda e alteração da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Todos os demais se submetem à autoridade complexa. E, infelizmente, isso aqui é decoreba, tá? Dúvidas? Não. Imposto de renda é sacanagem, né? Eu posso aumentar a alíquota do imposto de renda dia 31 de dezembro e ele entrar em vigor dia 1º de janeiro. Gente, agora tem uma pegadinha aqui, ó. Tem uma pegadinha, tá? Presta atenção, ó. Eu fiz um quadro para vocês aqui. Aqui eu tinha a mitigação da legalidade. Certo? E aqui eu tenho anterioridade. Então, olha só. O imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF, a legalidade foi mitigada, ou seja, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas via decreto, e a anterioridade foi excepcionada, ou seja, eles não submetem a anterioridade. Agora, no caso do IPI, gente, da CID combustíveis e do ICMS combustíveis, eu tenho mitigação da legalidade, mas eles se submetem à noventena. Entenderam? Entenderam ou não, gente? Ó. Não. Ó, vamos lá. Eu acho melhor derrubar essa aula e começar de novo, porque 3 minutos não vai ser suficiente para explicar isso, tá? Eu vou derrubar, a gente volta.